Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja assistindo a essa aula, a essa tão esperada e prometida também aula de gatilhos, dando continuidade aí às técnicas banca virtual, provas orais no curso no TBV para a primeira turma, turma fundadora desse trabalho que nós construímos nesses últimos 4 anos e que eu estou aqui tentando organizar e tentando colocar da melhor forma possível para que vocês possam aproveitar todas as ferramentas técnicas daquilo que é a metodologia da banca virtual hoje, a fim de que os seus treinamentos, retificando, a fim de que a sua estratégia de estudo aliada ao seu treinamento possa otimizar ao máximo o teu desempenho. E que você consiga se sentir bem, que você consiga se perceber crescendo. É um passo de cada vez, é um degrau a cada dia. Mas nós precisamos subir. Isso que importa. Meus amigos, minhas amigas, essa é a aula de gatilhos, ou técnica de gatilhos, da banca virtual, que vem na sequência da aula em que eu apresentei para vocês a técnica de repetição, ou de leituras por repetição, numa continuidade da quebra de paradigma de estudo que inaugura esse módulo. E por que essa retomada é importante? Porque a técnica de gatilhos ela só vai fazer sentido se você se propuser a rever esses institutos jurídicos e utilizar algum tipo de metodologia que possibilite a criação de uma cadeia de informações. O que nós fizemos na aula passada, ou o que eu sugeri que vocês buscassem a partir dessa quebra de paradigma? Bom, eu pego o instituto e eu vou tentar eu vou pegar o instituto jurídico, fazer uma autorreflexão para chegar à conclusão se eu realmente compreendo esse instituto do ponto de vista abstrato, do ponto de vista teórico, ou se eu tenho meras premissas, né, certas lembranças conceituais. Se eu compreendi verdadeiramente o instituto, eu já posso ir direto para a técnica da construção, da planificação desse instituto por meio de uma dissertação, por meio de um texto que vai ter uma origem, que vai ter um ponto inicial e que vai seguir, que esse ponto inicial tem a ver com o contexto, tem a ver com o significado desse instituto, numa tentativa de gerar algum tipo de memória emocional ou de memória de significado, para que esse contexto ou para que esse significado maior, ou significado fático, ou a premissa de causa legislativa, a mens legis desse instituto, ela sirva como esse terreno fértil, ou como esse fertilizante, como esse elemento que vai criar dentro do teu cognitivo uma percepção de entrada a respeito desse instituto jurídico que vai acontecer meio que intuitivamente. Porque como tem significado, esse acesso ele vai ser menos doloroso, ele vai ser menos abstrato e mais concreto. Então, se você não compreendeu o instituto, você vai ter que fazer essa passada atrás. Você vai ter que voltar, e aí seja pela doutrina, seja pelo teu próprio material, seja pelo material de um terceiro, você vai ter que se debruçar sobre esse instituto e estudá-lo efetivamente, para depois planificar, porque esse texto em que você vai raciocinar esse instituto e tentar colocar ele dentro de uma ordem, dentro de uma cadeia lógica para você, de informações pertinentes e que podem, em tese, ser cobrados numa prova oral, é a partir dessa planificação que a técnica de gatilhos vai fazer muito sentido. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários que depois, se for o caso, a gente grava uma aula complementar, não tem problema, a gente vai ter ainda mais alguns encontros ao vivo. E o que importa é que vocês estejam seguros em relação à aplicabilidade da técnica. Beleza, galera? Bom, então continuando. Na técnica lá da repetição, ou da leitura por repetição, em que vocês vão construir, vão planificar esses mapas, ou essa história, o storytelling do casamento, da posse, dos direitos reais em garantia, não importa. Depois de planificá-lo, e na recomendação de que vocês fizessem leituras repetitivas, essas leituras elas vão ser acompanhadas por um mapeamento dentro do teu próprio texto, dentro desse texto que você criou. Exemplo,
No texto sobre posse que você dissertou, você colocou lá que a posse é um instituto sui generis, em função de ser uma espécie de domínio fático que o sujeito exerce sobre uma coisa, numa ideia de proprietário aparente. E vai ter muitas palavras que ou serão suas, de acordo com o seu nível de compreensão a respeito do instituto abstrato, ou que você eventualmente tem importado de algum autor, que é o que invariavelmente nós fazemos com a doutrina. Nós lemos, fazemos o estudo doutrinário e depois começamos a extrair os aspectos mais importantes a respeito daqueles institutos, do ponto de vista conceitual, e começamos a planificar nos nossos próprios resumos. Mas o ponto é que quando você planificou aquilo dentro do texto dissertativo, que você se propôs a construir após estudar no passivo, boa parte daquele texto que está ali é meio que uma construção sua. Daí porque eu disse lá na aula 2. Estudou, compreendeu, fez um estudo denso, não usou memorização, fecha o material e tenta construir esse texto sem nenhum tipo de apoio, seja ele doutrinário ou legal, ou mesmo de código. Você vai fazer mesmo numa perspectiva de o que o teu raciocínio, né, do sistema 2, esse raciocínio executivo, que demanda mais energia, o que ele vai te entregar para que você planifique dentro dessa formatação de um texto dissertativo. Essa é a questão. Não tem problema, para algumas questões aí, vamos pegar um apoio para poder desenvolver a técnica. Mas eu queria usar aquela palavra que agora eu não me recordo, César. Mas eu sei que aqui tem um ponto importante que eu não posso deixar. Abre o livro e você vai e coloca, e depois fecha. Mas a ideia é que majoritariamente esse texto seja construído por você. Depois que você construiu, você vai começar a fazer as leituras em caráter de repetição, baseado lá na técnica cênica das leituras em repetição, sem caráter memorizante. O que nós estamos tentando fazer com isso? Criar uma trilha de um texto que o teu cérebro raciocinou no passivo e te entregou para que você escrevesse em um padrão linguístico formal, dissertativo, e que te importa muito para a tua prova, porque você, em regra, vai construir respostas baseadas no modelo dissertativo, de linguagem, não escrita, mas verbalizada. Mas é a minha linguagem escrita que vai dar o espectro linguístico para que eu consiga responder a questão da prova oral. Porque eu quero responder a minha questão de prova oral naquilo que for possível, dentro do meu melhor padrão linguístico, jurídico, para causar o maior impacto possível no meu examinador. Não é isso que nós desejamos? Então percebam toda a lógica que existe entre o passo atrás, a planificação do texto e o exercício de linguagem verbalizada. Que você, como regra, não tem expertise. Porque você não tem experiências cognitivas com esse tipo de proposta. Então, a questão de se colocar dentro de um processo de treinamento ou de simulação de prova oral sem ter experiência prévia, sem ter uma experiência cognitiva positiva sobre aquele assunto, faz com que você vá para o campo de batalha de que forma? Absolutamente desarmado. E a chance de ocorrer quebras, de você ter problemas com cacofonia, de você ter brancos, bloqueios, ficar perdido no meio de uma fala, é muito maior. Porque não existe experiência cognitiva com esse tipo de fala. Então daí a necessidade de fazer treinos de verbalização. Mas com o texto do Tartucci? Não. Com o texto que você criou. Porque é meio que você reensinando ou reprogramando o seu cérebro. E daí porque vocês me ouvem dizendo isso, olha, é preciso reprogramar. Existe um vício no teu cognitivo de internalizar essas informações no passivo com uma memória exclusivamente remota, memória recente, que vai se perder daqui a 15 dias. Então eu tenho que criar algum tipo de estratégia para, quebrando esse paradigma, reprogramar ele para dizer o que para ele? Olha, tá vendo essa história aqui que você me entregou para que eu escrevesse? Então, eu quero essas entradas para que eu consiga falar sobre isso. E o Instituto Jurídico vai ser historicizado, por quê? Porque por esse mecanismo, nós já aprendemos isso, né, e não foi com o direito, foi com a neurociência, o nosso cérebro processa e retém a informação
o nosso cérebro processa e retém a informação, de maneira muito mais concreta e sólida quando essa informação está historicizada, quando ela está dentro de uma história ou dentro de uma cadeia lógica, dentro de uma cadeia cronológica de informações. E isso é muito importante. Então, pessoal, o texto está planificado, a dissertação foi feita, ótimo. Qual que é o segundo passo? E aqui entrando na primeira base da técnica de gatilhos. Você vai parar e você vai olhar para esse texto e vai verificar quais são as palavras-chave ou as palavras gatilho, aquelas palavras que cumprirão um papel no processo de reflexão, de acesso cognitivo às informações jurídicas, a essas informações abstratas. Quais são essas palavras que abrem o significado? Essas palavras que para você, elas estão muito ligadas ao que é o conceito, ou a definição daquele aspecto jurídico do Instituto. As perguntas não são eminentemente conceituais, galera. Então, essas palavras-chave ou gatilhos, geralmente vão ser o quê? Vão ser palavras de entrada para a resposta de uma pergunta importante. Então, enquanto você está lendo o seu próprio texto, para além de estar fazendo a trilha ou de construindo o seu próprio mapa, você está fazendo o quê? Você está projetando aquelas questões de prova oral, as mais recorrentes, aquelas que têm um grau de importância maior, com base no nível de recorrência em prova. E a partir dessas palavras, você vai grafar no seu texto, ou seja, você vai dar um destaque, e elas vão começar a cumprir um papel de gatilhos dentro do seu próprio texto. Daqui a pouco eu vou colocar o aplicativo do MindMeister aqui para poder exemplificar. Mas o que está por trás disso, César? Lembra que no início eu disse para vocês assim que as pessoas chegam num curso de prova oral às vezes fazendo as perguntas erradas, ou melhor dizendo, buscando respostas para as perguntas erradas. Se quer em prova oral, é desempenho, é nota. Esse é o objetivo finalístico. E aí a pessoa chega num curso de prova oral, ela chega com a seguinte fala: porque eu quero aprender a falar, eu quero desenvolver essa habilidade de oratória jurídica para a prova oral, eu não sei falar, nunca falei. E esse é um senso comum que há 4 anos eu vejo se repetir com base, assim, e digo que é um erro de premissa, com base numa razão muito simples. A maioria esmagadora nunca teve experiência com oratória jurídica de exame oral. Melhor dizendo, nunca teve experiência com oratória jurídica nenhuma. Tanto menos com uma oratória jurídica de prova oral. Que nós sabemos que é bastante diferente de uma oratória de sustentação oral, por exemplo. As pessoas, elas chegam preocupadas com o aprender a responder. Eu quero aprender a responder questão de prova. Como que eu faço para desenvolver essa habilidade? E do meu ponto de vista, o que acaba acontecendo é em função dessa repetição, né, de um senso comum que não tem culpa nenhuma, porque é ausente a experiência cognitiva pretérita, associado a um sistema educacional, né, já dito outras vezes falido, que não se preocupa com a aprendizagem, que se preocupa com prova, com meritocracia baseada em critérios objetivos, faz com que esse candidato, essa pessoa chegue nessa altura da vida absolutamente perdida até no que se refere a o que ela precisa buscar. O que é preciso desenvolver para poder chegar a um desempenho destacado numa prova oral. Tudo isso retroalimenta esse mito, especialmente os cursos, que ficam com essas histórias de banca simulada. Vamos lá simular a prova oral. A prova oral é treinar a responder pergunta. Por isso que quando o pessoal chega no curso, a primeira coisa que eu faço é desmistificar esse aspecto.
tentar trazer através dessas premissas que eu estou tratando com vocês sobre neurociência, por exemplo, ou noções gerais sobre o que é memória remota, o que é memória curta e o que é memória de médio e longo prazo. Como que nós lidamos a vida toda, desde a fase inicial escolar até o nível superior, com um processo de aprendizagem que nos empurra a fazer estudos de véspera para aplicação em prova escrita. No mais das vezes de marcar X. É desmistificando isso que a gente chega num ponto de que uma das primeiras coisas que se deve fazer antes de pensar em desenvolver a habilidade dessa oratória jurídica de prova oral é responder a pergunta de maneira honesta. Como eu penso? Interrogação. Como eu raciocino o direito antes de iniciar ou de tentar iniciar uma resposta de uma prova oral? Essa pergunta é imprescindível e muito importante. Porque é nesse momento que o aluno, o estudante, ele vai se perceber e ele vai ter uma honestidade com ele mesmo, muitas vezes, e chegar à seguinte conclusão de que, olha, eu acho que eu preciso voltar a estudar certos fundamentos, porque certos institutos jurídicos eu realmente não compreendo. Eu trabalhei exclusivamente com memorização. E essa memorização que eu trabalhei até hoje, ela não resolve o meu problema agora. Porque eu preciso argumentar de improviso. E não se argumenta de improviso sobre algo que não se conhece, que não se tem segurança ou autoridade para poder falar. O contrário disso, ou o resultado de alguém que não tem conhecimento ou autoridade sobre o objeto de fala e se propõe a falar de improviso, qual é? É o branco. O bloqueio, falta de segurança, não comunica, comunica de maneira equivocada, e ninguém quer isso na prova oral. Se a gente desmistificar isso, nós chegamos a essa pergunta fundamental que todo mundo tem que fazer para poder dar a quantidade de passos atrás necessária para que ele volte aí um pouco mais seguro em relação ao conhecimento que tem e que processou, e a partir disso ele vai começar a fazer o treinamento ou ele vai se desenvolver em nível de linguagem verbalizada para poder ter um excelente desempenho na sua prova. Agora, o que a técnica de gatilhos tem a ver com tudo isso, galera? Porque se eu compreendo, se eu paro para pensar que o meu raciocínio abstrato para acesso de institutos jurídicos se dá exclusivamente pela memorização, ou seja, eu tento resgatar pela memória remota os conceitos prontos ou as premissas pré-ordenadas apenas para recodificar na linguagem verbalizada, ou seja, eu fiz estudos em repetição, em um nível de memorização de conceitos abstratos que não fazem nenhum sentido para mim, para que eu pudesse reter isso dentro do passivo e depois replicar. No meu treinamento de prova oral, eu verifico, ou no meu treinamento, nas minhas propostas de treinamento, eu vou verificar o quê? Em primeiro lugar, que eu não vou conseguir comunicar. Por quê? Porque quem não realmente compreende, quem não compreende o instituto ou o assunto sobre o qual ele vai falar, ele não fala com paixão em primeiro lugar. Ele não fala de maneira genuína, a fim de comunicar, a fim de causar no outro uma impressão de que, opa, bacana, olha, o candidato sabe desenvolver o conceito. Não. Porque esse comportamento, ou essa estratégia vai fazer com que ele desenvolva o quê? Ou que ele utilize que tipo de ferramenta? Ele vai vomitar um conceito, ele vai tentar vomitar um conceito pré-ordenado, codificado na mente dele, e com a linguagem não verbal ele vai entregar esse processo, porque ele vai olhar para o canto superior direito para tentar acessar as memórias,
E pode até que ele acesse o lado da criatividade também. Mas ele vai estar ali eminentemente pautado numa ideia de resgatar códigos pré-ordenados, que não tem significado para ele. É daí que, por exemplo, algumas perguntas vão ser respondidas da seguinte forma. Candidato, defina prescrição. Excelência, prescrição é a perda da pretensão, a perda do direito de buscar reparação, direito e pretensão. Não tem significado para ele. Para que o código possa acontecer e ser recodificado aqui na linguagem verbalizada, ele tem que estar todo ele completo. Não pode ter falhas. Porque ele não tem significado. É igual senha de cartão de crédito. Ou senha de cartão, qualquer que seja. É um código que não tem significado para nós. É um número. Experimenta esquecer um algarismo que está no meio. O resto morre. Porque eles não têm significado, é só o código. E agora eu vou só abrindo um parênteses aqui. Olha como que isso faz muito sentido quando eu disse para vocês na outra aula que quando nós vinculamos a proposta de internalizar certas informações ou habilidades, no caso da oratória jurídica, quando nós nos colocamos em grupos, quando a minha perspectiva enquanto instrutor, enquanto seu treinador de prova oral, é mais gerar em você experiências cognitivas positivas do que propriamente já começar com você esperando muito desempenho ou preocupado com respostas de prova. Olha a minha preocupação em gerar experiências cognitivas positivas para que você tenha memórias emocionais importantes a fim de que isso repercuta lá na frente quando você estiver falando na sua prova oral. Olha como que isso tem a ver com a senha do cartão de crédito. É um número, é um código que não tem significado. Não tem significado? O que até pouco tempo atrás, ou mesmo hoje, as pessoas fazem muito para colocar senha em cartões ou senha em qualquer que seja o dispositivo, seja a tela de bloqueio do celular. Números que vinculam datas de aniversário. Por quê? Porque é do meu aniversário, César. Então, porque esses números, eles são emocionalmente importantes. Para quem? Para mim não, para você. Então, a retenção e o acesso não se dá efetivamente pela memória. E qual é a senha mesmo? Não, você colocou um evento. O evento mais importante da sua vida, que foi o dia que você nasceu. Então, esse acesso cognitivo, ele se dá por uma outra via. Porque se eu tivesse realmente que decorar minha senha 18, 57, 13, 21, meu Deus, nossa, eu iria ter que usar o abstrato, eu iria ter que fazer processos de repetição, de consolidação desses números, até que eles se consolidassem por hábito ou por uma repetição de cotidiano. Porque eles não têm absolutamente nenhum significado para mim. Mas se isso tem a ver com prova oral, tem tudo a ver com prova oral. Porque as palavras gatilho ou palavras-chave, não podem ser aquelas que estão no mapa, querido, do manual de direito civil que você leu. Se você não compreendeu a teoria do Ehring, ou que para a teoria do Savigny, a posse, ela conjuga corpus como sendo o vínculo de sujeição ou a relação de apreensão entre sujeito e coisa associada a um elemento subjetivo, que é a intenção do possuidor de ser dono da coisa, se você não compreendeu isso, a palavra Savigny não abre absolutamente nada para você. Você pode colocar Savigny como um gatilho, mas é Savigny. A caixa do significado do gatilho Savigny não vai acontecer para você, por exemplo, como aconteceu para mim agora. E por que aconteceu isso? Porque em algum momento eu criei a estratégia, eu desenvolvi a estratégia, eu planifiquei, eu fiz as leituras em repetição, eu treinei, fortaleci as trilhas, posse, domínio fático, proprietário aparente, natureza jurídica, controvérsia, Ehring, teoria objetiva, corpus, Código Civil, regra, Savigny, exceção, uso capião. E a minha abertura de redes conceituais, ela não se dá
Vamos imaginar a pergunta: doutor, qual foi a teoria adotada pelo Código Civil para justificar a posse? Ou que explica a natureza jurídica da posse? Essa é a pergunta, uma pergunta muito clássica. O meu mapa, a rede, ela abre toda. Não significa que eu vou ter que voltar lá do início. Tipo, excelência, o Brasil, a ocupação originária das terras brasileiras, ela está muito ligada com a ideia de posse. Já visto aqui a propriedade imobiliária, ou a propriedade em si como um direito real, somente foi... Percebam, eu não vou fazer isso, mas nós percebemos, e verificamos isso na última aula, que o storytelling mais aquela técnica de vocês construírem a própria historinha a respeito do Instituto, não tem a ver com a proposta de resposta ou com uma obrigação de usar o método dedutivo para poder construir uma resposta extensa. Não é isso. Ela está muito mais relacionada à forma como eu penso. Porque eu quero estimular o meu cérebro a promover esses tipos de acesso. Ou, a partir de gatilhos específicos, que vai ter um primeiro, um gatilho mãe, que vai abrir o gatilho secundário, que vai começar a abrir uma série de subgatilhos. E essas palavras gatilhos vão estar ligadas, isso é como regra, a premissas de entrada em respostas específicas. A premissas de entrada para respostas de perguntas específicas. E isso faz o que, César? Faz com que eu ganhe tempo, eu estimulo um processo de acesso cognitivo mais veloz, muito mais veloz. Isso, por consequência, me estabiliza emocionalmente. E eu vou usar da argumentação de improviso, e aí dos elementos de retórica, para poder pegar esses significados e preencher a minha forma. Para gerar uma resposta contundente, e se possível for com eloquência. Forma. A técnica de gatilhos, ou usar essa estratégia de palavras-chave ou gatilhos, só faz sentido para uma proposta de fala de improviso. Porque a fala que não é de improviso, pessoal, desculpem, porque a fala que não é de improviso, ela é de memória. E a fala que não é de improviso, ou, desculpem, a fala de improviso, ela se baseia em quê? Ela vai se apoiar em quê? Ela vai se apoiar em articulação, em raciocínio jurídico, porque eu vou ser provocado pela pergunta, no time inicial, seguro 5 segundos, o primeiro gatilho aparece, eu vou para a minha forma, para o meu padrão, para a minha estrutura de resposta, vou localizar topograficamente excelência, o Código Civil, apesar de não ter conceituado posse, define expressamente o conceito de possuidor como sendo o sujeito que exerce um ou alguns dos atributos do direito de propriedade. E na segunda premissa eu vou atacar a natureza jurídica? Não sei. Mas o ponto é, eu não estou preocupado, ou eu não tenho a preocupação daquele que vai, a partir de cada pergunta, ter que fazer um esforço cognitivo absurdo para poder acessar códigos, frases prontas. E que tem muita chance de quebrar, que tem muita chance de perder o controle no meio da fala. E absolutamente sem retórica, sem nenhum dos vetores de comunicação de impacto que a gente já tratou, que a gente já conversou sobre isso. E aí, como fazer, César? Então, retomando e resumindo o que eu disse até agora. A partir do texto, do storytelling que você construiu a respeito do Instituto Jurídico, o teu próximo passo é sair marcando as palavras gatilho ou as palavras-chave daquele seu texto e que tem significado para você e que vão poder servir como sendo palavras de acesso do significado. Então, pegando a posse, vamos supor que no meu texto tivesse lá ocupação originária, terras brasileiras, posse, vínculo ou relação de apreensão entre um sujeito e uma coisa,
numa ideia de proprietário aparente. Proprietário aparente, vínculo, domínio fático, vínculo sujeito coisa, proprietário aparente. Ao revés do que ocorre com a propriedade, em que esse vínculo é vertical entre sujeito e coisa, contudo numa relação jurídica de propriedade. Imóvel, matrícula. Você vai circular e vai grafar esses gatilhos em todo o texto. Os gatilhos que têm um significado para você, projetando as possíveis perguntas. Então é importante que nessa hora você também se posicione como um protagonista. Não fique só nessa coisa de passivo, passivo, eu quero entender aqui o que é para poder responder. Não. O que seria uma pergunta que inaugura? Vai ser conceitual, galera. Conceito e posse. Bom, num conceito de posse, o que seria o teu gatilho de entrada para uma pergunta conceitual como essa? Vínculo fático, ou domínio fático, porque eu vou abrir uma seta e vou colocar que domínio jurídico é propriedade. Para lembrar que domínio fático, apreensão, sujeito, coisa, posse. É posse. E que, tal como o seu gatilho, César, vai ser Código Civil 02, CC 02, localização topográfica. Onde está? Está tirando de algum lugar? Olha, o Código Civil não definiu posse. Apesar de ter definido o possuidor. Ótimo. Então, doutrina vai conceituar posse e aí controvérsia. E aí Hering com corpus, Savigny com corpus mais animus domini, exceção com uso capião, regra Código Civil e Hering. Percebam, vocês vão se apoiar e vão criar uma trilha, não com base em todo o conhecimento, não é a história toda que é a trilha. A trilha é de gatilhos. Porque nós vamos começar do início, da parte conceitual, e vamos evoluir. E a natureza jurídica, doutor? Projetando as questões. O próximo gatilho projeta a próxima questão. E qual é a natureza jurídica de posse? Direito não real, doutrina majoritária. Apesar de existir quem defenda o contrário, contudo minoritária. E depois, características. O que é essa posse? Espécies. Justa, injusta, boa, má fé, diferenças. Exerceu com violência? Não. Boa fé, má fé. O que sabe que exerce posse de maneira ilegítima. A boa fé tem título, tem justo título. Requisitos do capião. E essas palavras gatilhos, elas vão começar a atrair os significados. Porque você vai compreender o Instituto a partir do texto todo. O storytelling. Você vai ter uma compreensão macro dele. E os gatilhos vão entrar em pontos específicos, atraindo significados do que seriam as prováveis perguntas de prova sobre aquele instituto. Então você vai marcar esses gatilhos em todo o texto. Mas com base nessa premissa de projeção de prova. E depois, César? O que a gente vai fazer? O ideal é que você depois planifique esses gatilhos no material apartado ou no verso desse texto. E aqui é só uma sugestão. Você pode fazer de uma outra forma. Para quem para quem gosta de fazer isso, planificar isso de maneira virtual, aí é onde eu vou apresentar o aplicativo agora. Então percebam essa ótica que está por trás dos gatilhos. Fala-se muito em mapas mentais, né, pessoal? O mapa mental, porque o mapa mental tem gente, inclusive, que tem obras, né, de mapas mentais. Só que esse mapa mental é o quê? O mapa mental é a trilha do que a gente estava falando na aula sobre quebra de paradigmas e criação de trilhas de conhecimento. Ou o próprio storytelling. Quando você pega um mapa mental qualquer em um livro, você não consegue perceber que ele vai meio que seguindo, ele parte lá da origem, geralmente com natureza jurídica, e vem com características, classificações, princípios, aplicação prática, dualizando com outros institutos semelhantes. Eles basicamente fazem um storytelling, ou uma relação lógica, cronológica desse instituto, e planificam ali na sua frente, numa folha. Mas o ponto é, esse mapa mental é de quem? Por óbvio, do autor da obra. E aí, ele me serve? Vocês têm que responder essas perguntas. Porque se a gente está falando de criação de trilhas cognitivas ou de mapas mentais a respeito de institutos que são abstratos,
Qual que é o sentido de eu usar um mapa mental de um terceiro? Se eu vou me utilizar de ferramentas como o mapa mental para poder otimizar a minha aprendizagem, eu tenho que de uma vez por todas desmistificar isso e compreender que eu preciso construir os meus próprios mapas mentais. Ou as minhas trilhas de conhecimento. Que mais ou menos é o que eu estou propondo que vocês façam aqui, usando a técnica lá da repetição, da leituras por repetição, com base na técnica cênica, associada à técnica de gatilhos. E por que, César? Porque, querido, se é mapa mental ou se é uma trilha de acesso a um instituto abstrato que o meu cérebro não consegue processar pela via ordinária, porque o negócio é abstrato, ele não tem concretude, ele não tem vivência para mim, eu estou tentando otimizar o desenvolvimento, otimizar minha retenção passiva desse conhecimento, criando aqui uma ordem baseada em palavras-chave de entrada a significados específicos. Para que quando do momento da provocação, ele promova meio que uma abertura, não é um brainstorm, mas é um disparo que o primeiro puxa o segundo, que puxa o terceiro, que puxa o quarto, que puxa o quinto. E a partir, por exemplo, da utilização de um aplicativo como esse que eu vou estar mostrando para vocês aqui na sequência, nós estamos usando de algumas ferramentas de PNL, de programação neurolinguística, para poder otimizar ou exponenciar a minha cognição, estimulando memória fotográfica e estimulando que ele pense a respeito dos institutos jurídicos não mais de maneira recortada, mas de maneira sistêmica, de maneira macro, fazendo diálogo de fontes. Eu estou falando aqui de função social da propriedade no direito civil, mas no mapa mental, no disparo cognitivo, Constituição Federal, função social da propriedade tem assento na Constituição Federal, e que inclusive expressamente consta que tanto no exercício da propriedade urbana quanto no exercício da propriedade territorial rural deverá ser observado ou atendida a função social da propriedade. E são esses insights, galera, que podem fazer a diferença na sua prova. Porque é onde você vai comunicar autoridade, é onde você vai comunicar, às vezes, até erudição. E se não comunicar nada disso, o que essa estratégia pode fazer com você? Pode fazer com que você saia do lugar comum. Porque a maioria vai fazer a mesma coisa. A maioria vai responder tudo do mesmo jeito. Não é isso? Ou o desejado não é isso? Vocês têm que se fazer essas perguntas. Não basta só ficar me ouvindo, daqui a pouco pegar outro professor falando outra coisa. Se tentou uma vida inteira através de um método que está comprovado que não funciona, o fato de vocês comprarem cursos de primeira fase, todo santo concurso, é a outra prova cabal disso. Porque tudo aquilo que se estudou para os concursos anteriores se perde. Porque se pulveriza. A memória remota não retém. A memória de médio e longo prazo, sim. Mas para fazer com que isso entre na memória do médio e longo prazo, eu preciso construir isso com base numa estratégia de significados. Isso é mais difícil. Demanda mais tempo. Demanda mais energia. Escrever, planificar, os gatilhos. Mas a gente faz isso uma vez só. E depois é revisão. Não existe revisar algo que a gente não estudou. Tem que compreender o instituto para daqui um mês voltar, deixa eu revisar isso aqui. Vou suprir as lacunas. Para fortalecer esse conhecimento no médio e longo prazo. Não se faz isso decorando as coisas. Percebem? Então você pode fazer esse mapa mental depois que os gatilhos estiverem fixados. Você pode simplesmente colocar isso numa ficha. De repente pegar uma ficha apartada e colocar lá. Os gatilhos de posse são... E vir na ordem do teu texto dissertativo, do teu storytelling sobre posse, que você saiu de lá na ocupação originária das terras brasileiras e foi terminar lá em função social da posse com reurb, você pode simplesmente elencar os gatilhos, só que fica meio sem significado, de uma forma aleatorizada. Em função do mundo estar passando por uma transição, no que se refere a essas ferramentas de aprendizagem, e sobretudo porque apenas nos últimos 20 anos a neurociência descobriu certas funcionalidades do cérebro que nós não sabíamos que existia. De que esses disparos de sinapses neurais,
eles são tão extraordinários que é possível que nós estimulemos uma dinâmica no nosso cérebro de acessos a certas informações de maneira reprogramada, através de estratégias específicas. E baseado nisso, e obviamente num acervo científico muito mais extenso do que essas poucas frases que eu soltei aqui, eles criaram um aplicativo chamado MindMeister, que alguns de vocês já conhecem, inclusive, e que deve ter outros aplicativos com as mesmas funcionalidades. Mas, essencialmente, é o que o MindMeister? É um aplicativo de mapas mentais. Mas é um aplicativo de mapas mentais para quê? Olha só. É uma ferramenta que existe hoje para que nós façamos o quê? Para que a gente compre os mapas mentais prontos? Não! É justamente para ser utilizado desde as séries iniciais escolares para que o estudante ele passe a exercer um papel de protagonista dentro da própria aprendizagem dele. Ele vai lá para o vetor de aprendizagem tradicional receber as informações pelo passivo, por meio do canal, que é o professor como regra. Mas depois, ele pode criar, seja através desse aplicativo ou mesmo com a mão, em uma folha de papel, uma rede de informações que vai permitir com que esses acessos sejam velozes e instantâneos. Ele vai ligar uma coisa com outra, e o que esse aplicativo faz de mais importante, ou que do meu ponto de vista é o diferencial dele, é que ele cria um filme da história que você criou. E aí, sem mais delongas, vamos aqui, eu vou compartilhar minha tela para apresentar, para quem não conhece, esse aplicativo. Aplicativo assim, é um site, tá? Então que vocês podem entrar. Então o site aqui, ó, deixa eu só abrir o modo foco. Acho que pegou, né? Pegou. O site é mindmeister.com. Ele tem lá, enfim, é em inglês, mas tem a opção na aba para você colocar o idioma em português. E essencialmente, pessoal, tá vendo aqui? Eu estou dentro dele, ó. Essa página em branco é o papel, tá? É a tua folha de papel em branco. E o que ele faz? Ele te dá a possibilidade de criar balões, ó. Como se nós estivéssemos fazendo isso, em uma folha de papel. E aqui apenas para a gente exemplificar num exemplo mais clássico. Lembra do que eu falei lá, os temas cabeça de guarda-chuva, ou os pontos cabeça de guarda-chuva, dentro dos tópicos jurídicos, das disciplinas jurídicas do programa de conteúdo do seu concurso? Então você coloca o tema cabeça de guarda-chuva lá. Controle de constitucionalidade é o tema da sua arguição. Qual que é a primeira pergunta introdutória ou inicial que é muito provável de ser feita se o tema for esse? O conceito, ou o que é o controle de constitucionalidade? Na ideia lá dos gatilhos e do texto, então o controle de constitucionalidade ele é o tema macro que vai dar base para o desenvolvimento do seu texto dissertativo, do seu storytelling sobre o controle de constitucionalidade. Que numa primeira premissa, baseado lá naquela aula que eu dei para vocês, apresentando essa técnica, vocês deveriam fazer o que no primeiro parágrafo? Bom, eu tenho que buscar significados antes de qualquer coisa. Buscar significados. O que é essa base de significado do controle de constitucionalidade? Ou qual que é um pressuposto lógico? O porquê que tem que existir um controle de constitucionalidade? E aí você não precisa, em regra, sabe, ir lá para a teoria, falar do direito norte-americano, falar do direito inglês. Olha, eu acho que a gente tem que dosar um pouco essa parte da contextualização, porque antes de mais nada, isso tem que ter significado para você, não para mim. Mas se a ideia é termos, então aqui só en passant, se a transição dos estados absolutistas para os estados modernos, né, ou estados liberais modernos, ela tinha como principal cerne, né, o ponto nevrálgico ali, uma ideia de que o estado absolutista, o poder era concentrado no soberano, e o exercício desse poder ele era absolutamente limitado, porque a sua legitimidade vinha do divino.
quando as revoluções liberais conseguem o trânsito para um Estado de direito, o Estado de direito vem associado a uma ideia de uma Constituição, ou de uma carta, ou de uma declaração de direitos, que vai ser o pressuposto, ou que vai ser a base mínima de respeitabilidade que aquele Estado, ou que os representantes daquele Estado, os governantes daquele Estado, deverão observar ou garantir minimamente para os seus cidadãos, ou para os seus concidadãos. Não é isso. Bom, se conforme foi evoluindo, ou conforme esses Estados de Direito eles foram se desenvolvendo, e a noção de direitos foi cada vez mais se consolidando e ganhando força normativa, a ideia das constituições escritas, ou a noção das constituições escritas, que traziam em seu corpo esse conjunto, esse plexo de direitos mínimos, desses direitos do homem, ou de direitos, dali a pouco denominados direitos fundamentais, ligados à dignidade da pessoa humana, eles estavam dentro de um corpo normativo constitucional, de um texto constitucional escrito, e que, dependendo da teoria que você adota, esse texto constitucional, este texto escrito da Constituição, é a norma superior daquele determinado Estado. Numa ideia de que todas as regras que vão vir de maneira superveniente, ou que virão após esse texto, teriam um status normativo inferior. Olha como que isso já está puxando uma outra coisa aqui, ó. Hans Kelsen, teoria da norma pura, a perspectiva lógico-jurídica da Constituição, a pirâmide keyesiana, tendo a Constituição como sendo a norma superior com a qual todas as outras devem ser compatíveis, tanto material quanto formalmente. O significado, pessoal, ele vai puxar os outros gatilhos, porque essa perspectiva está historicizada. Então, me aproveitando de uma função cognitiva do cérebro humano que melhor consolida a informação abstrata quando ela está planificada de maneira a permitir uma ligação de 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, 4 com 5, e quando esse começo, sobretudo quando esse início, ele tem no pano de fundo imagens, emoções, significados que para mim são legítimos, o start do que vem depois é muito mais veloz. E eles vão acontecer meio que de maneira involuntária. Então eu estou respondendo aqui no conceito de controle de constitucionalidade, mas o controle preventivo doutrina já abriu, que daqui a pouco pode vir uma pergunta ali da frente. Cláusula de reserva de plenário, aplicada lá aos tribunais ou aos órgãos colegiados dos tribunais, que não podem declarar inconstitucionalidade, tem que submeter pleno ou órgão especial, ele já meio que está aproximando essas premissas, porque isso tudo faz parte de um quadro macro do controle de constitucionalidade que eu criei, que eu desenvolvi para poder ter uma compreensão a respeito desse instituto. Percebem? Então olha aqui, controle de constitucionalidade como tema cabeça de guarda-chuva. Puxa, primeiro gatilho, supremacia. Pressuposto, supremacia da Constituição sobre as demais normas. Constituição essa que deve ser escrita e rígida, ou seja, ter um procedimento formal de alteração mais solene do que as demais normas do ordenamento. Supremacia que puxa, qual que é o sentido, finalidade do controle? Promover um juízo de aferição ou compatibilidade, o gatilho, aferição, compatibilidade. São as minhas chaves de conceito que abrem os significados. E aí no improviso eu vou construir a resposta. Aferição, compatibilidade. De um sistema de controle misto, realizado exclusivamente pelo Poder Judiciário, a partir de um sistema misto que se divide entre concentrado e difuso. Vocês estão vendo que conforme eu aperto nas bolinhas, as palavras surgem. Esse é o efeito neurocognitivo importante desse aplicativo, ou dessa função. O mapa mental como regra ele está pronto, ele está planificado.
especialmente esse que a gente compra pronto, ou que eu compro de um terceiro, que não faz absolutamente nenhum sentido para mim, eu vou seguindo aquilo ali com os olhos. Mas ele não tem raízes dentro de uma trilha de compreensão que eu preciso criar para que esses gatilhos tenham sentido de acesso no momento em que eu precisar na minha prova. E no que mais esse aplicativo aqui consegue me entregar, que o mapa mental escrito, por exemplo, não me entrega? Esse efeito aqui, ó. Quando eu clico na bolinha, estão vendo aqui? O mapa mental, como regra, ele vai estar assim, ó. Esse é o mapa mental. Mesmo aquele que nós fazemos escrito na folha de papel. Ah, controle, supremacia, ferição, misto, concentrado, difuso. Ok, é o seu mapa. Mas eu construí, César, ótimo. Mas quando nós compreendemos que a programação neurolinguística nos importa e que o visual, ou que aquilo que nós aprendemos por meio do visual, o mapa que você cria na tua folha de caderno, na tua folha A4, que você vai lá desenhar as cores que você coloca, se depois você utiliza dessas ferramentas para poder planificar e de uma certa forma estimular a tua memória fotográfica, o que você acha que isso aqui está fazendo? A gente está estimulando e consolidando uma memória fotográfica. E mais do que isso aqui, ó, gatilho controle, abre gatilho supremacia que abre a ferição compatibilidade. Esse efeitozinho, assim, ele é semelhante ao que a neurociência, e até um vídeo no YouTube, em que tem uma imagem de um exame em que é possível verificar como que as sinapses neurais, como que elas se executam dentro do nosso cérebro. E é um efeito semelhante a esse aqui, ó. Ela pisca como se fosse uma luz. Então existe uma provocação, um estímulo da pessoa em de repente se recordar da mãe dela, do pai. Quando é projetado o aparelho para o cérebro dessa pessoa, no momento em que ela faz isso, as sinapses piscam em locais diferentes do cérebro dela, em zonas diferentes, mas todas de maneira simultânea. Mais ou menos numa ideia de abrir essas portinhas. E eu acho que não à toa o MindMeister foi pensado dessa forma. Eles certamente tiveram a sacada de usar um pouquinho dessa funcionalidade ou da forma como essa face cognitiva do cérebro humano funciona para poder dar um efeito visual semelhante. Agora percebam, você está olhando para isso, o teu cérebro está processando essas informações. Quando você cria uma esteira, uma cadeia de informações que começa em um gatilho com muito significado para você, e você planifica isso por meio de uma forma, de um desenho que se assemelha muito à própria funcionalidade da cognição do teu raciocínio executivo, o que você acha que ele está compreendendo lá dentro? Ele está internalizando isso aqui de uma forma muito mais robusta, muito mais concreta, muito mais eficaz. Ele está entendendo o que você está querendo fazer. Nós estamos promovendo com isso, pessoal, estímulos cognitivos. Usando uma estratégia específica para poder fazer disparos, para poder acessar informações que serão muito importantes no dia da nossa prova, mas nós não estamos acessando pelo código. Nós não estamos acessando pelo conteúdo. Nós estamos acessando por chaves. É como se lá dentro nós tivéssemos mais de bilhões de caixinhas de correio que estão armazenando os conceitos jurídicos abstratos que certamente serão objeto de questionamento da nossa prova. E a estratégia que a gente está utilizando não é de estimular o meu cérebro a sair abrindo essas caixas para encontrar a caixinha realmente que eu preciso, mas estimulando o nosso cérebro a memorizar no médio e longo prazo as chaves das caixinhas para que elas possam ser abertas de uma maneira veloz. E esse significado está à minha disposição para que, através da argumentação de improviso,
eu consiga construir uma resposta contundente. A exemplo de, no que diz respeito ao pressuposto de um efetivo controle de constitucionalidade, excelência, inicialmente há que existir um texto constitucional escrito, no mínimo rígido, ou seja, em que as regras de alteração do texto constitucional sejam mais solenes do que as demais do ordenamento jurídico, hipótese em que a Constituição ocupa uma posição de supremacia, ou que, segundo a teoria de Hans Kelsen, haja, através disso, uma pirâmide normativa, em que a Constituição é o parâmetro abstrato normativo com a qual todas as demais normas do ordenamento jurídico devem estar compatibilizadas. Nesse sentido, o controle de constitucionalidade é esse mecanismo que visa aferir ou permitir que haja um juízo de compatibilidade entre as demais normas do ordenamento jurídico brasileiro e o texto abstrato normativo constitucional. Vale destacar, excelência, se me permite, que esse sistema de controle, a rigor, doutrinariamente se denomina por misto, haja vista que, a despeito de ser exercido exclusivamente pelo Poder Judiciário, em caráter de definitividade, ele será operacionalizado via controle concentrado ou também pelo controle difuso. É improviso, porque eu quero ter acesso aos gatilhos, e os gatilhos estão historicizados, e aí eu consigo desenvolver uma resposta mais contundente. Gostaram? Apenas aqui para mostrar um outro exemplo, ó. Então aqui, ó, controle de constitucionalidade de novo na cabeça, supremacia escrita rígida, que abre pirâmide, palavras gatilho, pessoal, tá? Aqui eu estou colocando. Para mim, tá? Norma, parâmetro, olha, tudo que estava na minha fala, olha só como que elas estão aqui, ó. Controle, sistema jurisdicional misto, abre concentrado e difuso, concentrado, STF, TJs, rito legitimados especiais e legitimados ativos, né? Universais. Decisão, no controle concentrado, efeitos erga omnes. Vinculante, né? Faltou aqui outro gatilho, que me veio agora. Lei especial, Constituição estadual, simetria. Tem lei especial no rito. Constituição estadual, que obedece à simetria daquilo que está previsto no artigo 103. E que a STF já disse que, apesar da simetria, não se retira do Estado a possibilidade de incluir um legitimado que eventualmente não esteja previsto na Constituição. Artigo 102, os legitimados: presidente, mesa, Senado Federal, mesa, Senado Federal e Câmara, PGR, Conselho Federal da OAB, partido político, com representação no Congresso. Opa, aí ele vai ficando maior, né? Deixa eu só pegar aqui. Foco. Mesa da Assembleia Legislativa, ou da Câmara Legislativa DF, né, governador do Estado do DF, confederação sindical ou entidade de classe em âmbito nacional. Olha, pertinência temática. Eu coloquei aqui, faltou só um traço ligando, e eu deixei esses por últimos porque são aqueles legitimados que deverão comprovar a pertinência temática dentro do processo do controle concentrado de constitucionalidade. Aqui, pessoal, nesse mapa, deve ter umas 15 ou 20 questões de prova oral. Mas fez o mapa, isso basta, César? Não, não basta. Por quê? Porque o que vai realmente fazer o efeito, e olha os efeitos cognitivos aqui, olha os disparos. Aí a parte lúdica do estudo e do treinamento, que deve existir, pessoal. Se aquilo que a gente internaliza por prazer, ou com emoção positiva, ela se consolida com mais eficácia, eu tenho que tentar trazer um pouco desse elemento lúdico, desse elemento que vai lá tocar no prazer, no que se refere ao estudo do direito. E é lúdico por quê? Porque depois de planificar e depois de você colocar isso dentro de uma esteira de gatilhos, agora eu vou simular a questão de prova. Eu fiz as leituras em caráter de repetição, para quê? Porque a leitura repetitiva, ela vai fortalecer a história, que vai se ligar pelos gatilhos, ou pelas palavras-chave. E aí depois está certo, César? Na revisão, aí olha como que isso aqui é fundamental.
Olha como que isso pode ser muito importante do ponto de vista estratégico para você fortalecer a trilha do conhecimento. Porque fica 15 dias, 20 dias sem voltar aqui no controle. E depois? Depois você vai fazer um estímulo de rememorizar os gatilhos para saber se essa trilha continua visível, se ela continua uma trilha aparente, ou se o mato tomou conta ali daquela trilha. E de repente ela vai até certo ponto e depois não vai mais. Não é uma vez só que a gente vai fazer. A ideia é, através das repetições cíclicas e desses retornos, fortalecer essas entradas a fim de que ela se perpetue. E ela vai virar uma historinha de gatilhos. E depois a gente pega neles e vai improvisar para responder as perguntas. Então o lúdico depois é justamente fazer isso aqui, ó. Controle de condicionalidade. E as entradas para essas duas vertentes que eu separei no meu mapa são supremacia, constituição escrita e rígida e sistema jurisdicional misto, para abrir concentrado e difuso. Então a ideia é, bom, o que eu coloquei de gatilhos após o gatilhão aqui, sistema jurisdicional misto? Ah, difuso e concentrado, e aí você abre. Percebam, pessoal, perceba, não tem como fazer esse exercício com o mapa que está planificado em nível de extensão, a não ser que você venha com um cobre. Então você faz aqui no papel e venha com o outro cobrindo. E aí você vai afastando. Por quê? Porque a ideia, ou a ferramenta neurocognitiva é justamente essa, de olhar para o gatilho e ver seu acesso próximo, e seu acesso, opa, e ele está vendo. E nós estamos consolidando um mapa que criamos e que agora estamos voltando para poder solidificar as entradas. Tá, e no concentrado, o meu gatilho, qual foi o gatilho que eu escolhi, que eu elegi aqui? Imagina, passou 30 dias. A tendência, se fosse pela memorização, é que isso aqui já tivesse sido esquecido. Mas não, STF e TJs foram dois gatilhos que eu coloquei para concentrado, para poder abrir o que vem depois, que é rito, legitimados e os efeitos. E difuso, qualquer juiz ou órgãos jurisdicionais que vão exercer esse controle difuso em que? Exceção ou defesa, né? Aferindo ali matéria de exceção ou defesa em qualquer processo de conhecimento que for instaurado. Mas isso os diferencia com base em quê? Que no concentrado eu vou ter um efeito, uma decisão com efeitos vinculantes erga omnes, enquanto que aqui no difuso eu vou ter uma decisão com efeitos vinculativos, porém interpartes. Qualquer interessado pode arguir. Mas essa decisão efeitos interpartes é a regra geral, contudo, olha o meu gatilho como tá, o próximo funciona no STF e a abstrativização dos efeitos no controle difuso. Exceção à regra, aí pegando uma decisão do Supremo, trazendo essa discussão de tornar abstrato a característica daquele controle que é concentrado, o que é exercido no âmbito do controle abstrato, trazer essa abstrativização para o controle difuso. Olha, está errado aqui. Abstrativização. E a decisão apareceu. Gatilhos, pessoal. Só que eles estão historicizados. MindMeister. Esse é o programinha que eu queria deixar aí para vocês. Tentem. Conheçam, se permitam conhecer o aplicativo. Não gostei, César? Vai para planificação e para os mapas físicos. Mas faça. Coloca no fichário depois. Por quê? Porque são esses mapas que serão fará parte do teu material de revisão de véspera. Quero fazer um estímulo aqui nos meus gatilhos. Deixa eu ver como é que está isso. E com base nos gatilhos você começa a simular as respostas conceituais. Pessoal, isso dá muito certo. Só que dá trabalho. Não estou dizendo que vai ser fácil. Mas a gente faz uma vez só. E depois só volta para consolidar. Não vou ter que estudar tudo de novo. Percebem? Passei já da conta, né, pessoal? Técnica de gatilhos. Ou utilização de técnica de gatilhos a partir da técnica das leituras repetitivas e da técnica da planificação historicizada, ou o uso do storytelling para os institutos jurídicos, para ter uma percepção macro
dissertar sobre ele com todos os assuntos importantes, fixar os gatilhos, projetar esses gatilhos no material apartado, criando um mapinha de gatilhos. E depois, César, verbalizações repetitivas. Depois você pega e vai treinar sem o texto. E depois você pega o mapa de gatilhos. E aí, enquanto eu estou falando, a ideia de um controle de constitucionalidade pressupõe inicialmente a supremacia do texto constitucional. Supremacia, apareceu, pum, está lá no mapa. Se tiver um terceiro te observando, você pode falar assim, viu, vai ticando para mim as palavras. Vocês vão ver que é incrível, porque as palavras-chave, elas vão estar dentro da tua construção. Por quê? Porque a trilha está sendo formada. Ou, nas palavras do doutor Marcelo Roxo, neurocientista, você está formando blocos de significados sobre assuntos jurídicos. Está formando blocos, eles estão se fortalecendo. Você é provocado por um conceito de controle de constitucionalidade, mas o funcionamento cognitivo já vai disparar a DPF de lei municipal, vai disparar regra geral, leis estaduais e federais em face da Constituição Federal, no controle, na ação declaratória de inconstitucionalidade. Lei municipal não se submete ao controle, tendo a Constituição como parâmetro abstrato. Exceção, no controle difuso ela vai. Exceção de novo, a DPF de lei municipal. A DPF de lei municipal, além daquela relacionada à legislação anterior à Constituição, no juízo de recepção ou não recepção. Você está batendo em um lugar, mas está abrindo. O storytelling está funcionando. Nós estamos usando um aplicativo que está lá pronto para ser utilizado, que otimiza o meu acesso cognitivo e que esteve dormente por muitos anos, mas que pode me dar uma oportunidade na prova. E aqui, pessoal, para fechar, eu não estou dizendo que usar todas as técnicas e que você usar de toda essa metodologia que a gente está tentando explicar para vocês vai te dar a nota 10 na prova oral. Porque nós sabemos que alcançar esse nível de desempenho depende sim de muito preparo, de um pouco de técnica e estratégia que você utiliza, mas que tem muitos elementos aleatórios que gravitam em torno desse máximo desempenho. Sabemos disso. Mas no mínimo, essa estratégia e a utilização dessas técnicas vão te dar uma oportunidade na sua prova. O que era bloqueio branco, não me recordo excelência, nós começamos a entender o funcionamento disso por um outro ponto de vista. Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado, eu tentei ao máximo aqui construir, esclarecer o que está por trás dessa ideia de gatilhos. Tem muito toque na neurociência, muito toque em programação neurolinguística, daí porque se isso não faz sentido para você, sabe, lamentavelmente, a eficácia da técnica ela também vai ficar prejudicada. Porque não dá para usar essa técnica fazendo memorização de conceitos. E sobretudo, e aqui para afastar também um outro mito, César, é a mesma coisa que mnemônico, essa técnica de gatilhos. Não, não é a mesma coisa que mnemônico. E odeio mnemônico, odeio mnemônicos, porque mnemônico é decoreba. O LIMP é porque é dos princípios e tal. Para a tua prova objetiva serve, às vezes até para a tua prova discursiva pode servir, para a prova oral não serve. Por quê? Porque não tem significado. Porque você vai lembrar do LIMP. A ilegalidade, a impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência. Tá, e daí? Tá, doutor, e o que é esse princípio da moralidade quando a gente pensa na questão, por exemplo, dos acessos aos cargos públicos? Então, excelência e moralidade é porque o gestor tem que ter moral. Não tem sentido, não tem significado para você. O mnemônico não resolve a questão de prova oral. E gatilhos não tem nada a ver com o mnemônico. Porque é exatamente o contrário. O gatilho abre o significado. Eu quero a palavra encadeamento como sendo um gatilho para responder o princípio da continuidade registral imobiliária. Eu quero o gatilho excursão coletiva para ser
o gatilho que vai abrir o meu conceito de processo de falência, ou execução judicial coletiva, ou execução coletiva pelos credores, para ser o meu gatilho de entrada, antes da Lei 11.101, no meu conceito de falência. Eu quero que o princípio da preservação da empresa, eu quero que preservação da empresa seja o meu gatilho para entrada de conceito de recuperação judicial. Eu quero que pressuposto ou alienação de unidades futuras autônomas e captação de recursos financeiros no mercado consumidor sejam os meus gatilhos de significado na pergunta introdutória de incorporação imobiliária. É disso que se trata. Por quê? Porque para quem vai usar essas técnicas, e como eu estou fazendo aqui, como a gente faz nas bancas, né, e vocês veem que a gente está ali falando de improviso, o que nós queremos é pular do avião e ter a certeza que o paraquedas vai abrir. Porque nós vamos improvisar. Um beijo no coração de vocês. Teremos muito mais aulas. Essa é a aula de gatilhos. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Nos vemos na próxima.